Shalom, queridos. Paz do Senhor para todos. Muito bom estar na casa de Deus, não é, irmãos? E eu gosto muito de usar a expressão que somos cuidados por Deus em todo momento. Nós somos privilegiados de ter o afeto, ter o carinho do Senhor em todo momento de nossas vidas. E hoje, durante o dia, ao olhar para esse sermão, irmãos, eu percebo que o Deus que nós servimos é um Deus que quer nos incentivar a conquistar coisas novas, avançar. E eu queria orar, antes de mais nada, antes de começar, eu vou ler um texto lá em Isaías, capítulo 54, mas eu queria orar, querido, porque antes de ler a palavra, geralmente a gente ora, né? A gente lê, depois a gente ora, mas eu queria orar antes, para que Deus traga discernimento para a tua vida nessa noite. Que você pode fechar teus olhos? Que quando essas palavras aqui da Bíblia Sagrada forem proferidas, que a cura já comece a acontecer na tua vida. Que no momento que essa palavra for lida, o Espírito Santo de Deus venha te mostrar onde você tem que estar. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu és um Deus que nos compreende, Pai. Ó Pai, Tu és um Deus que conhece nosso coração. Tu és um Deus que permite, ó Deus, que nós, como Teu povo, ó Pai, venhamos encontrar força em Ti para avançar e conquistar coisas novas. Amém. Tu és um Deus do sobrenatural. Ó Deus, muito obrigado porque os Teus filhos chegaram aqui nessa noite. Ah, Senhor Deus, queremos glorificar o Teu nome porque não pôde haver impedimento, Senhor. Ó Pai, o diabo não suportou o agir do Teu Espírito Santo. Ó Pai, e as setas não chegaram no coração dos Teus filhos. O desânimo, ó Deus, bateu em retirada. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor preparou tudo para que o Teu filho e a Tua filha estivessem aqui nessa noite. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Ó Deus, nessa hora, prepara nosso coração, Senhor. Prepara nossa mente. Tira toda a preocupação da igreja, Senhor. Todo desconforto, ó Pai. Ó Deus, nessa hora, que haja paz, que haja serenidade dentro da Tua igreja. Ó Deus, que haja, Senhor Deus, o agir do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que essas vidas que estão aqui nessa noite, ó Pai, seja, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, no individual, o Senhor possa enviar um anjo, Senhor Deus, para sentar do lado. Ó Deus, e expulsar, Senhor Deus, todo desconforto. Ó Deus, nessa hora a gente entregamos em Tuas mãos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 54. Versículo 1, vamos ler até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores do parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Versículo 3 diz, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Você pode dar um glória a Deus? Glorificado seja o nome do Senhor. Querido, hoje é a noite de Deus mover as águas sobre a tua vida e sobre o teu ministério. A palavra de Deus nos diz que Jerusalém passava por um momento difícil.
A decepção tomou conta do coração daquele povo, ao ponto da Bíblia e do profeta Isaías comparar aquele povo, aquela nação, como uma mulher estéril. Uma mulher que não sente dores do parto, que não vai sentir as dores do parto. Porque o povo vivia uma agonia tão grande, o povo vivia uma aflição tão grande. E a Bíblia diz que é para cantar a mulher estéril. E antes disso eu queria compartilhar contigo um texto. O texto lá em 1 Coríntios capítulo 3, que fala sobre o crescimento. Não precisa abrir tua Bíblia. Mas o apóstolo Paulo ele vai chegar até a igreja de Coríntios para dizer para ela que a fase da criancice e a fase que é chamada início tem que terminar. O apóstolo Paulo usa a expressão a fase do leite. É a fase que tudo se inicia na vida da pessoa. É a fase que as pessoas começam a conhecer as coisas. É a fase do leite. E o apóstolo Paulo diz, igreja, essa fase tem que acabar. Esse momento tem que passar. Porque tem uma nova história para você viver, para vocês viverem. Então esse momento, essa fase do leite, ela tem que terminar. E Isaías, ele relata e tenta prender a noiva exatamente em esse momento. A fase da esterilidade tem que acabar. A fase que traz dor, a fase que traz momentos ruins para a vida, tem que acabar. E ele trata isso como uma fase alegre, porque ele pede à igreja para cantar alegremente no momento da dificuldade. Isaías diz, eu sei que você está passando. Eu sei que você está vivendo, mas a palavra do Senhor, ela quer te encorajar nessa noite, até mesmo nesse momento de dificuldade, você cantar alegremente ao Senhor. E a gente aprende que quando a gente louva a Deus, a gente adora a Deus, o milagre vem sobre a nossa vida. Por isso que é muito bom servir a Deus, irmãos. A gente fica encurralado com determinadas situações, mas a gente sabe que quando a gente abre a nossa boca e glorifica o nome do Senhor, Ele vem em nosso favor. Ele vem nos ajudar e com um braço forte, assim como a irmã aqui testemunhou. É na hora que a gente menos espera que o Senhor intervém na situação e muda o quadro da nossa vida. E para que haja crescimento, irmãos, a gente precisa ser curado de coisas que trouxeram feridas para a gente. É impossível que o crescimento aconteça sem que antes a igreja, discípulos sejam curados. Enquanto houver a ferida aberta, ela vai nos impedir que o crescimento aconteça em nossas vidas. Ela vai paralisar a obra de Deus. Por isso que Isaías fala que canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores do parto. Aí ele fala algo muito interessante, que eu quero já pontuar como primeiro ponto desse sermão, que é, Deus torna produtivo aquilo que não produzia. Deus torna real aquilo que para muitos não é real. Deus modifica aquilo que para muitos não pode ser modificado. Deus, ele entra e faz com que a gente tenha força para isso, aonde a gente pensa que jamais vai entrar. É sobre isso que eu quero enfatizar nessa noite. Porque a gente percebe que existe um povo cativo, existe um povo sofredor. Mas Deus vem na hora da dificuldade e diz, filho e filha,
é hora de ser curado. Porque o aprisionamento traz ferida para nós. A decepção, a improdutividade traz a ferida no nosso peito e nossa vida. Eu fico pensando, queridos, a fase de uma criança. Eu começo a lembrar da minha infância e percebo que quantas fases maravilhosas Deus proporcionou para a gente. Eu me lembro, irmãos, quando começou a criar o primeiro fiapinho do bigode, irmão. Era uma emoção e a gente ia lá para o espelho e... Não, só devia dizer que só eu que fazia isso, que raspava mais para o negócio crescer. E você queria que o negócio ficasse fechadinho, e todo dia você ia no espelho olhar. Era uma emoção, a fase do crescimento. O crescimento te proporciona mudanças. A mudança te traz motivação, porque você vê as coisas acontecerem na tua vida. Você começa a perceber que algo está acontecendo, isso é crescimento. E ao ler esse texto, Deus me fez lembrar da igreja, querido. Porque a gente tem hoje muitas pessoas de diferentes qualidades dentro da igreja. Uns têm os cabelos mais lisos, outros não, a cor da pele. A gente percebe que há uma variedade dentro da igreja, irmãos. Mas todos nós somos levantados para um único objetivo, que é crescer. O que Deus espera de você é um crescimento. Um crescimento que o diabo não quer que aconteça. O diabo quer impedir a todo momento que você alcance coisas novas diante do Senhor. E o interessante, irmãos, que ao ver essa palavra eu percebo que a igreja de Cristo, ela tem sido muito afetada, porque nós temos percebido que o crescimento, irmãos, tem se tornado algo muito difícil para as igrejas. Nós vamos falar sobre o crescimento de qualidade aqui, porque é isso que a Bíblia nos impulsiona a crescer, o crescimento de qualidade. Não um inchaço natural, mas para que haja o crescimento de qualidade, nós precisamos ser curados. Para que haja o crescimento de qualidade na nossa célula, para que haja o crescimento de qualidade no nosso ministério, seja qual for o que Deus te deu, tem que ter vida com Deus, irmãos. Tem que entender que precisamos ser modificados pelo Senhor. Não podemos mais emprestar nossa vida para coisas que não têm sentido. Emprestar o templo do Espírito Santo para coisas que não vão dar fruto nenhum. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Ao falar que lá no livro de Mateus, quando Jesus, ele chega até Jerusalém, a primeira coisa que ele vai é no templo. Quando ele chega no templo, ele percebe que o templo do Senhor estava sendo usado para aquilo que ele não foi designado. Jesus olha de longe, já entra. Sabe, irmãos, todo mundo aqui passa por um momento eufórico da vida. Eu percebo esse momento também em Jesus. Jesus olha aquela situação, Jesus fica indignado. O que estão fazendo com o templo do Espírito Santo, o templo de Deus? A Bíblia diz que Jesus não tem outra alternativa, ele parte em direção ao templo. Chega lá, a Bíblia fala que ele expulsa os cambistas. Ele expulsa aqueles que estavam degredindo a imagem do templo. Vira as mesas, desarruma tudo. Mas também depois mostra para que o templo serve. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra no templo, ele joga uma mesa para o lado, joga as cadeiras. Vamos imaginar aqui, irmãos, a cena. Eu queria que você nesse momento imaginasse a tua vida, porque todos nós precisamos ser modificados internamente pelo Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Jesus ele entra no templo e percebe que tudo está fora do lugar, tudo está errado.
Aí você vai dizer, mas você não falou que ele entrou e bagunçou tudo, mas é assim, irmãos. Às vezes o que é arrumação para nós, para Deus é diferente, Ele tem que arrancar as coisas do lugar. O que parece estar bom para a gente, para Deus não está. Deus tem que mover, Deus tem que modificar, arrastar as coisas. Talvez a cura que vai te acontecer hoje, em nome de Jesus, querido, vai causar em você dores. Vai causar em você lembranças. Mas pelo poder do nome de Jesus, você vai sair daqui curado. Pelo poder do nome de Jesus, você vai sair daqui diferente. Aleluia. Você vai ser transformado, meu irmão. Eu creio nisso, no Deus da palavra. Quando Deus entra em nós, Ele entra para modificar. Então a Bíblia diz que Jesus, Ele entra no templo, expulsa os cambistas. E quando Ele percebe que as pessoas estão ao redor dele, pensando, pô, mas que cara maluco. O que ele está fazendo? A Bíblia diz que ele começa a pregar a palavra do Senhor, do Deus vivo. E pessoas começam a ser curadas. Ali Jesus está falando, filho, filha, é para isso que serve o meu templo. É para isso que serve o local a qual o Deus vivo santificou. É para isso que você serve, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite. Nós não somos produto de quinta categoria. Nós somos um povo que o Senhor quer usar e é hoje. Por isso eu profetizo desde já a cura na tua vida. Toda a esterilidade vai embora da tua vida hoje. É noite de você começar a frutificar, meu irmão. É noite da nossa vida começar a dar frutos. É noite da nossa vida começar a produzir como uma terra fértil. Uma terra que traz resultados para o reino. Mas muitas das vezes isso não acontece porque nós mesmos prendemos dentro da gente coisas que temos que nos desprender delas. Nós cultivamos coisas que não é para ser cultivadas no nosso interior. E a gente vem para a igreja, Senhor, cura a minha alma. Tira isso da minha vida, esse pensamento, mas nós mesmos não sentimos vontade ao falar nisso. Por isso, querido, hoje é a noite de você ser liberto em nome de Jesus. Para a igreja avançar, ela precisa ser curada. Para a igreja conquistar, ela precisa ser curada. Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer fazer uma obra muito linda na tua vida aqui hoje. Eu creio que a palavra de Deus já está tocando em corações aqui. E Ele quer modificar você, irmão. Ah, mas eu quero convidar você a dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus entre no teu interior. E se for possível desarrumar alguma coisa, eu quero pedir a você que dê liberdade para o Espírito Santo de Deus tocar em você, modificar você, tratar você por dentro, tratar a nossa vida de uma forma única, que só Ele sabe tratar. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. É hora de crescer. Mas temos que aceitar esse crescimento. Às vezes muitas coisas não acontecem em nossas vidas porque a gente não aceita quem nós somos. De verdade. Não só de falar, mas aceitar quem nós somos em atitude perante o Senhor. Se Deus falou, querido, que você é um profeta, se Deus falou que você é um líder, meu irmão, você tem que abraçar isso aí, porque é Deus que falou. Se Deus falou para você que a tua célula não vai acabar, se Deus falou para você que o teu desânimo vai embora, você tem que crer nisso, irmão. Se Deus falou para você que o teu pai vai entrar por aquela porta, você tem que crer nesse negócio, jovem. Se Deus está falando para você que Ele tem uma obra linda na tua vida, você tem que ser o primeiro a acreditar. Em nome de Jesus, sai daqui nessa noite hoje, entendendo que Deus, Ele tem o melhor para você. Amém, irmãos? É hora de crescer.
E o segundo ponto desse sermão, a gente precisa aumentar a nossa tenda. Percebemos que a palavra de Deus, reportada a Isaías, vai em direção ao coração de um povo que está triste, amargurado, um povo que não tem expectativa em vencer. A palavra de Deus vai em contra ele e diz: hoje eu te curo, hoje eu te liberto, você não mais vai chorar, a partir de agora, você é terra fértil. A palavra de Deus trouxe a cura, ela trouxe a esperança de volta para o povo. Mas aqui no versículo 2, fala sobre algo muito importante. É hora de alargar a nossa tenda. E quando a gente fala de tenda, irmãos, a gente percebe que tenda é um local de proteção. Tenda é um local de abrigo. Mas tenda também, ela te permite avançar. Tenda você pode desarmar e armar em outro lugar. E tem um significado maior para nós. Porque se você pode desarmar e montar tenda em outro lugar, esteja preparado para onde Deus quer te levar. Se a tenda te permite mudar, permita-se nessa noite ser impactado por algo muito grande da parte do Senhor. Deus vai te levar em lugares que você ainda não foi. Eu profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus está derramando coragem, porque aonde Ele te botar, irmão, se você está aqui na Betânia, entenda uma coisa: Deus quer te usar na terra que Ele te plantou. Deus quer usar você aonde Ele te colocou, seja qual for o ministério que hoje você tem, exerça na igreja. Aprenda uma coisa: nós fomos colocados ali para ser alguém que vai transformar, vai modificar através do Espírito Santo de Deus. E o texto continua dizendo, e vai falar: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Por que o profeta bota essa palavrinha impeça, irmãos? A maioria dos impedimentos em relação a milagres são causados por nós mesmos. Eu vou usar o exemplo de célula aqui, irmãos, a nossa igreja em célula. Você já parou para se perguntar dentro da sua célula? Quantos têm visto o rostinho, muitas vezes aqui, de pessoas dentro da célula aqui? Já há mais de 2 anos você vê aquela pessoa na célula, vê, meu Deus, tanto tempo. Você já virou amiga íntima, amigo íntimo da pessoa. Eu sei que a célula é muito bom, irmãos, é muito bom a gente ir para a célula, ir lá e se divertir. Mas tem um mandamento maior, que nós temos que aceitar quem nós somos e administrar o dom que Deus está nos dando. Nós temos que entender que nós fomos chamados para gerar discípulos. O crescimento vai partir de você, vai partir de mim. A liberação de Deus você já tem. A autorização de Deus você já tem. Seja agora alguém que vai transformar, alguém que vai modificar onde for, meu irmão. Deus já autorizou, Deus já liberou sobre a tua vida. Aumenta a tua tenda, em nome de Jesus. Começa a ver e perceber o que Deus está querendo fazer com você. Perceber onde Deus está querendo que você vá. Entenda nessa noite que Deus quer muito mais que você presencie em cultos. Deus quer que você promova cultos. Entenda que muito mais do que você estar presente, é você ser presente na vida de alguém. Irmãos, isso aqui é um mandamento, é bíblico. Ide por todo mundo,
Pregai a palavra, fazei discípulos. Nós fomos chamados, meu irmão, não tem outra coisa, é para isso. Por isso, não impeças, meu irmão. Não impeças o agir de Deus hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se Deus está falando no teu coração, meu irmão, não entenda isso como mais um sermão. Não, Deus quer mudar você. Deus quer pegar você, meu irmão, usar você como ninguém nunca usou. Não impeças aquilo que Deus quer fazer com você. E a gente impede, querido, não acreditando. A gente impede, dizendo que isso não é para a gente, é para outro. A gente impede esse agir, dizendo que tem um pastor da igreja, ou tem um líder fulano de tal, não precisa de mim, meu irmão. Deus quer usar você. Talvez a palavra de hoje, querido, não é uma palavra que está trazendo muito, né, felicidade, porque eu creio que essa palavra aqui é uma palavra de confronto para os nossos corações. É uma palavra que a gente tem que rever as coisas, porque o Espírito Santo de Deus também é aquele que incomoda a gente. Ele incomoda a gente a sair do local comum. Armar a tenda, desarmar a tenda. Senhor, é aqui não, vai para lá, vem para cá. Querido, debaixo da palavra do Senhor você pode. Isso aqui, querido, quando estou entendendo que é espiritual aqui, irmão, tenda espiritual. Se Deus está mandando você desarmar a tua tenda aqui, desarma, irmão. Eu não estou falando na igreja. Mas se Deus está mandando você ir para outro lugar, que seja outra vida espiritual, ministrar em outra casa, vá, meu irmão. Se Deus está falando no teu coração agora, mostrando você pessoas, mostrando você famílias, nós estamos na campanha Casa de Paz. Se Deus está mostrando para você agora, aquela vida que há muito tempo você não via, se prepara, meu irmão. Desarma a tenda. Mas vai dar muito trabalho, porque eu tenho que parar isso na minha vida, eu tenho que modificar isso aqui, isso tem que encaixar. Meu irmão, não importa. Se é a vontade de Deus, faça. Mas não impeças o agir de Deus na tua vida. Tem gente que diz assim, ou melhor, no sábado eu fui ministrar num congresso de líderes lá em Maricá. E um pastor, ele teve a oportunidade, o pastor EV até tocou num assunto sobre isso aqui no domingo. E um pastor, ele teve a oportunidade, chorou, irmão. E começou a dizer, igreja, líderes, nós não podemos aceitar ir para o túmulo cheio de dom e não exercer nada daquilo que Deus está nos dando. E ele chorava, irmão, ele dizia, olha, a nossa cidade está sendo palco de uma das maiores festas, pessoas se prostituindo, se drogando, o que nós estamos fazendo? Ele falou mais, todo mundo aqui é pregador, todo mundo aqui profetiza. Mas profetizar quando você está tendo uma oportunidade, irmãos, é mole. Difícil é você criar oportunidade. Difícil é você correr atrás do negócio. Se a gente sabe que fulano precisa, Bertano precisa, por que não chegar até ele e dizer para ele, Jesus te ama? Se a gente sabe que a gente pode ser o agente transformador daquela vida, por que a gente está impedindo que o grande milagre de Deus chegue até aquela pessoa? Por que a gente não se movimenta? Por que nós não entendemos que Deus quer mudar as pessoas através das nossas vidas? Quantos querem ser canal de bênção aqui? Diz amém, irmãos. Quantos querem ser canal de bênção? Diz amém. Irmãos, ao falar isso, eu creio que o Senhor já vai revelar para você. Por isso não impeças. E o texto vai dizendo mais. Alonga as tuas cordas. A corda, ela vai representar o porto seguro. A corda, ela vai representar aquilo que é forte. Quando você precisa amarrar algo, você usa corda. Quando você precisa que algo fique seguro,
Você precisa dar um nó em alguma coisa, você vai usar a corda. E a Bíblia diz: alonga as tuas cordas. A corda, ela representa segurança. E segurança, ela vem junto com afinidade, com amizade, com perdão. É impossível se alcançar o crescimento se a gente não tem um coração perdoador. É impossível chegar até aonde Deus quer que a gente chegue se a gente não tem disposição para dizer que ama o nosso próximo. Então as cordas, elas vão representar a unidade da igreja. Para que o crescimento venha até nós, a gente precisa trabalhar unidos, no mesmo propósito, pela mesma causa. Irmãos, nós somos a igreja que Cristo levantou, o exército que Cristo levantou. E por sermos um exército, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Sempre a voz de Deus. Querido, eu quero compartilhar algo aqui com os irmãos. Eu me considero um privilegiado, irmãos, por estar diante de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar isso na tua vida. Não sei se você já lembra, às vezes, das fases que você viveu na tua vida. Porque, às vezes, eu tô no banco da igreja, não que isso venha, querido, para a gente ter remorso, não. Mas tem coisa que Deus permite que a gente lembre, irmão, para saber de onde a gente veio. Para saber o progresso que a gente teve. E às vezes eu estou sentado ouvindo louvor, eu lembro, Senhor, mas como o Senhor modificou a minha vida. Como o Senhor transformou a minha história. E eu, ao mesmo tempo, me lembro. Vem a lembrança de o que eu tenho dado para o Senhor, o que eu tenho feito para retribuir, não que seja algo em troca, irmãos, mas o que eu tenho feito com tudo aquilo que Deus me deu, irmão? O que eu tenho feito com o chamado do Senhor, que é muito mais importante do que qualquer coisa. Saiba que o chamado de Deus é muito mais importante do que a nossa vida financeira. O carro que a gente tem, o chamado, ele fica em primeiro lugar. O que eu tenho feito, irmão? E às vezes eu me pego pensando, Senhor, mas será que eu tenho me omitido a isso aqui? Eu não sei se é só eu que penso nisso aqui, irmãos. Mas enquanto os louvores estão sendo entoados, querido, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele passeia no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele vai até corações, irmãos. Enquanto a palavra está sendo ministrada, os anjos do Senhor, ele vem e se apodera da igreja, irmão. E ele revela coisas. O Espírito Santo de Deus revela coisas. E ele está mostrando para pessoas aqui nessa noite: filho, filha, conserta. Vamos melhorar. Não é assim, irmãos? Vamos melhorar, nos aperfeiçoar. Porque grande é a seara. Nós temos um chamado, meu irmão. Você tem um chamado. Vamos honrar tudo aquilo que Deus está nos dando, igreja. Nós temos que entender uma coisa: somos privilegiados por ser libertos, por ser alguém sarado, limpo. Lembra de onde Deus te tirou, de onde Deus te resgatou. Lembra como você enfrentava a dificuldade. Agora lembra e vê como você tem passado por ela. É muito melhor você saber que você tem um Deus do teu lado, saber que você pode confiar, saber que no tempo da crise é que nós vamos enfrentar o maior crescimento da igreja, eu creio nisso. No tempo da fase ruim na nossa casa, é no tempo que Deus vai usar pessoas que a gente menos espera, e pessoas vão se levantar e vão profetizar sobre nossas vidas.
Ah, irmãos, esse Deus que nós servimos, é esse Deus. Por isso não impeças o agir de Deus. E o texto vai continuar dizendo, depois das cordas, bem. A Bíblia vai dizer, firma bem as tuas estacas. As estacas, elas vão representar a consistência. As estacas, elas vão representar e dizer para nós, você estão firmados no Senhor. As estacas vão te lembrar que você pode até avistar a tempestade na tua vida. Você pode até avistar o vento forte vindo de longe. Você vai até avistar pessoas se desesperando do teu lado. Pessoas não tendo o que fazer, irmão. Correndo, sem saber para onde ir. Você vai até ver isso. Mas você vai lembrar que você está bem firmado. Aleluia. Pode vir o vento que for. Pode vir a tempestade que for. Mas o crescimento ainda vai continuar acontecendo na tua vida. Pode vir o redemoinho, meu irmão, pode vir as setas de Satanás, mas você vai estar bem firmado na palavra do Senhor. Será que você pode colocar sob os pés nessa noite? Eu creio que a esterilidade foi curada aqui nessa noite. Eu creio que Deus mandou embora, irmãos, todo o fracasso da tua vida nessa noite. Eu creio que o Senhor nessa noite, Ele segura na tua mão e fala, filho, se você não está aguentando, olha para mim. Olha para mim. Porque eu te sustento. Ah, irmãos, a gente ouve tantas palavras, tantos sermões na igreja. A gente ouve tanta coisa, irmãos. Mas o que nós temos feito com tudo aquilo que Deus tem nos dado? Eu acho que se a gente pudesse ouvir o coração de Deus nessa noite, Ele poderia dizer para nós assim, filho e filha, cresça que eu estou contigo. Cresça. Ah, irmãos, quando eu li essa palavra, eu comecei a lembrar das etapas que eu vivi durante toda a minha vida. Mas eu também lembrei da minha família. Eu lembro da minha família. Tem tanta coisa, irmão, tanto projeto para ser realizado dentro da nossa casa, irmão. E às vezes a gente fica preocupado com tão longe, irmão. Tão longe, mas eu queria ser um missionário, eu queria ser, não sei, um pastor. Meu sonho é ser um pastor. Mas Deus deu uma obra para nós, irmão, dentro da nossa casa. E Deus está falando para você, filho, cresça dentro da tua casa. Se você ainda, querido, não teve a oportunidade de reunir a tua família e orar junto com ela, faça isso ainda hoje. Crescimento no lar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que hoje você vai crescer, irmãos. E quando eu falo de crescimento, querido, isso tudo é espiritual. Sabe, porque o diabo tem amarrado a igreja. Ele tem dito para você que você não vai dar em nada. Ele tem dito para você que você não vai frutificar. O diabo tem falado para você que o teu ministério não vai dar em nada. Mas Deus vem para te dizer, filho, cresça. Quantos se sentem impulsionados pelo Senhor aqui nessa noite, querido? Você sente isso, irmãos? Você sente que é hora de mudar de fase? Você sente que é hora de aceitar o crescimento de Deus em nossas vidas? Se você está sentindo isso nessa noite, querido, eu convido você, irmãos. Irmãos, fazer algo diferente para Deus. Fazer algo que você ainda não fez para o Senhor. E que você mostre nessa noite que você está interessado de que esse milagre aconteça na tua vida. Porque assim, irmãos, eu imagino Deus olhando para nós. Eu imagino Deus olhando para a igreja, sabendo que a igreja tem condição de adorar, sabendo que a igreja tem condição de dar mais para Ele. E às vezes a gente fica
Aleluia. Simples, vazio. Ah, irmãos, Deus olha do céu nessa noite, Ele quer ver um coração quebrantado, Ele quer ver um coração que foi curado da esterilidade em nome de Jesus, Ele quer ver vidas que aceitam o crescimento, Ele quer ver vidas que estão dispostas a crescer, irmãos, a largar suas tendas, e não importa se ao largar a tenda, irmãos, vai ter algum ferimento em nós, e não importa, irmão. Porque se é para o Senhor, tudo vale a pena. Aleluia. Você pode dizer nessa noite, vale a pena, Senhor. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena chorar pelo meu discípulo. Vale a pena acreditar naquele que ninguém acredita. Vale a pena, meu irmão, acreditar na minha família. Acreditar naquele integrante da minha casa que as pessoas tiram ele como um mau exemplo. Mas eu acredito nele. Acreditar no homossexual, aleluia. Acreditar naquele camarada que está entregue às drogas. Acreditar naquele sem teto que está lá na rua. Ah, irmãos, eu tenho que falar isso aqui. Falei até com o pastor. Rafael me procurou e falou, Vaguinho, sabe, a gente vai todo empolgado para a rua, não é? E leva o pãozinho, e vamos embora para a rua, e leva tudo, o agasalho. Mas eles tiveram surpresa de presenciar um dizer, tudo isso aí a gente passa sem. Mas o que a gente não vive sem é de carinho e de abraço. Ninguém quer abraçar, irmãos, aquele que a sociedade já condenou. Mas nós somos um povo, irmão, chamados. Irmão, se você exala o perfume de Cristo, irmão, ouse em pisar na terra que Deus está mandando você ir, irmãos. Irmão, se você exala o perfume de Cristo, ouse ir aonde ninguém foi, irmãos. Tocar onde ninguém tocou. Se Deus está mandando você orar pelo enfermo, você ora pelo enfermo. Se Deus está mandando você, querido, profetizar, você profetiza. Se Deus está mandando você acreditar, igreja, acredita. Irmãos, Deus quer ver um povo que aceita o milagre dele em suas vidas. O Deus do milagre. Eu creio que Jesus desceu do céu, interessado na minha e na sua vida, irmão. Irmãos, eu creio que Ele carregou aquela cruz, pensando nos seus sonhos, nos seus projetos, nos meus projetos. Eu creio que Ele levou aquele cravo na mão dele. O sangue voou longe. Eu creio que Ele pensava na minha e na sua família. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que Deus levantou pessoas para ser muito mais do que integrantes de uma igreja. Eu creio que Deus te levantou para ser muito mais do que um membro da igreja. Se você crê nisso nessa noite, meu irmão, eu quero convidar você, mas irmão, você vai adorar de uma forma que você nunca adorou antes o Senhor. Aleluia. Oh. Cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Você é o altar do Senhor. Jesus, Filho Aleluia. de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Presta atenção numa coisa aqui rapidinho. Presta atenção.
Eu falei isso aqui outra vez. No altar da adoração, seja sempre exaltado. No altar, eu sou o altar do Senhor. Você é o altar do Senhor. Ah, mas eu estou aqui hoje só pela graça. Se você me conhecesse, você não falava isso. Você é um altar do Senhor. No altar da adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Queira o diabo ou não, meu irmão, você nessa noite vai queimar o melhor holocausto para o Senhor. Aleluia. Oh, você nessa noite vai queimar o melhor sacrifício, o sacrifício vivo, porque você está vivo, você está respirando, e hoje você é o altar. No altar de novo. Oh Deus, no altar de adoração, louve ao Senhor. seja sempre exaltado. Declare. Jesus, Filho de Deus, Oh Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado e engrandecido, Seu nome é santo e poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. Diga a cruz. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz te libertou. Foi por você, meu irmão, não foi por árvore. Aleluia. Não foi por um bem material, não foi por um carro do ano, não foi, irmão, foi por você. Coloca a mão no teu coração assim, irmãos, eu quero orar. O Espírito Santo, hoje foi a noite de a esterilidade ir embora. A Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor curou pessoas aqui nessa noite, e a escravidão foi rompida, Senhor. A corrente foi quebrada pelo poder do nome de Jesus. O cadeado foi aberto. Hoje o Senhor derramou chaves espirituais. Aleluia. E o teu povo vai ser liberto hoje. Oh, Espírito Santo.
Nós fomos chamados para gerar filhos, ó Deus, filhos espirituais. Nós fomos chamados, ó Deus, para lotar igrejas, ó Deus, para lotar, Senhor Deus, praças. Nós fomos chamados, ó Deus, para trazer aquele que está longe de volta, Senhor. Nós fomos chamados, ó Pai, para fazer a diferença. Eu fui chamado, o teu povo foi chamado para pregar a paz e dizer que o Senhor liberta. Por isso nessa hora, Senhor Deus, eu quero liberar sobre a tua igreja uma unção nova, Senhor. Um vento novo. Começa a dar estratégia para a tua igreja, Senhor, de como, Senhor Deus, alargar a tenda, ó Senhor, aonde firmar bem as suas estacas, ó Pai, porque quando vir o vento, Senhor, não vai haver tempestade que vai ser capaz de derrubar o teu filho, a tua filha. Jesus, o diabo não vai ser capaz de te destruir. Você pode dizer isso nessa noite? É para o inferno ouvir dizer assim, ó: Jesus me libertou. Fala mais alto, fala: Jesus me libertou. Fala: eu vou aonde ninguém vai, fazer o que ninguém fez, transformar aquilo que não pode ser transformado. Fala assim: eu sou alguém que Deus usa. Fala assim: que Deus usa. Lembra do teu pai agora, ele fala assim: Deus me usa. Lembra da tua mãe agora. Lembra da tua faculdade agora. Lembra daquele que está cativo, aquele que está perdido, e fala: Deus me usa. Deus me usa. oh Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu quero profetizar, querido, que aonde você for, aonde você pisar, algo diferente vai acontecer, meu irmão. Pensa num terremoto, igreja. Pensa num terremoto, terra se abrindo. Eu quero profetizar, querido, que aonde você pisar, as coisas vão ter que sair do lugar. Aonde você pisar, meu irmão, as coisas vão ter que sair do lugar, porque Deus quer colocar coisa dele, coisa boa. A cruz me libertou. Eu quero profetizar sobre a igreja nessa noite. Alarga a tua tenda, estenda as tuas cordas, ame o teu próximo, firma bem as tuas estacas e não impeças o agir de Deus na tua vida. Se você crê nisso, meu irmão, nessa palavra, você pode aplaudir o Senhor e dizer: obrigado, Senhor, porque hoje eu vou avançar. No altar de Aleluia.